Aniversário ontem, né? Ontem, exatamente. Fantástico, parabéns aí. Obrigada. Vamos começar então, página 59 aqui do livro, tá bom? Nota 17, que é uma nota extensa pra caramba que a gente tinha deixado para começar nesse nosso encontro, tá bom? Pelo que eu entendi aqui, ele vai meio que nessa nota 17 fazer um grande apanhado aí dos elementos do sonho e das interpretações que poderiam ser retiradas daquilo que ele tinha juntado até então enquanto material, tá ok? E aí ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Agora que podemos fazer uma síntese deste sonho, procurarei dar uma visão geral das relações do conteúdo onírico, manifesto, com os pensamentos oníricos latentes. E aí ele vai separando, né? Cada elemento do sonho, a gente vê aqui as associações e interpretações que ele coloca, né? Está em itálico o elemento do sonho e aí ele retira as consequências disso logo em seguida. Parece muito em estrutura com aquilo que a gente tem no sonho de Irma, né? Que é o sonho da injeção de Irma, que está na interpretação dos sonhos, né? Ele faz basicamente a mesma estrutura, coloca um elementozinho do sonho e aí desenvolve o que é que quer dizer, né? É noite, estou deitado em minha cama. Esta segunda parte é o começo da reprodução da cena primária. É noite é distorção de eu tinha dormido. A observação que diz, sei que era inverno quando sonhei e era noite, refere-se à lembrança do sonho, não pertence a seu conteúdo. Ela está correta, era uma das noites antes do aniversário, ou seja, do Natal. Em itálico novamente, de repente a janela se abre sozinha. A ser traduzido por, de repente, acordei por mim mesmo. Lembrança da cena primária. A influência da história em que o lobo pula para dentro, através da janela, faz-se valer de maneira modificadora, transformando a expressão direta em plástica. Ao mesmo tempo, a introdução da janela serve para colocar no presente o seguinte conteúdo onírico. Na noite de Natal, a porta se abre subitamente e as pessoas veem a árvore com os presentes diante de si. Portanto, aqui se faz valer a influência da expectativa de fato em relação ao Natal, que inclui a satisfação sexual. Em itálico, a grande nogueira representa a árvore de Natal, é, portanto, factual. Além disso, é a árvore da história dos lobos, na qual o alfaiate perseguido busca refúgio, sob a qual os lobos espreitam. A árvore alta é também, como frequentemente pude constatar, um símbolo da observação do voyeurismo. Quando alguém está em cima de uma árvore, pode ver tudo o que acontece embaixo sem ser visto. A conhecida história de Boccaccio e outras anedotas semelhantes, né? Aqui ele coloca, a gente volta também para o tema do símbolo, né? Ele coloca aqui a árvore como um símbolo do voyeurismo, né? Não me lembro de ter visto isso já em algum momento. Mas é interessante, né? Essa história de que se tem uma árvore no seu sonho, então isso indica aí certa relação com o voyeurismo, né? Se você está em cima dela. Ele fala alguma coisa ele fala rapidinho alguma coisa na interpretação dos sonhos, não fala não, PH, sobre o voyeurismo? Eu acho que ele fala alguma coisa naquela parte que ele fala sobre as nossas experiências diurnas aparecerem nos sonhos. Eu acho que ele fala alguma coisa sobre essas observações. Eu acho, assim, eu não tenho certeza, mas depois eu vou olhar de novo. Eu acho que ele fala sobre o que a gente observa. Não sei se ele usa o termo voyeurismo também, mas eu acho que tem alguma coisa. Eu lembro dele falar falar sobre alguma coisa sobre pesquisa sexual, né? Sobre esse tipo de situação lá na interpretação. Mas eu não me recordo dele ligando com a árvore. Pode ser que tenha lá, eu posso dar uma olhada depois, posso estar esquecendo. Mas essa história de árvore com voyeurismo, né? É muito, muito, sei lá, as coisas do Freud, né? As coisas do Freud. Mas vamos lá. Os lobos, o número deles, 6 ou 7.
Na história dos lobos, é um bando sem número determinado. A indicação do número mostra a influência do conto dos 7 cabritinhos, no qual 6 são devorados. A substituição do número 2 da cena primária por um número maior, que seria absurdo na cena primária, é algo bem-vindo à resistência enquanto meio de deformação. No desenho relativo ao sonho, o sonhador trouxe à luz o número 5, provavelmente corrigindo a indicação de que era noite, né? Aquela questão do número que a gente tinha discutido anteriormente. Em itálico, novamente, eles estão sentados na árvore. Primeiramente, eles substituem os presentes pendurados na árvore de Natal, mas também são transpostos para a árvore porque isso pode significar que observam. Na história do avô, eles se postam embaixo, em volta da árvore. Sua relação com a árvore foi, portanto, invertida no sonho, do que se pode concluir que no conteúdo do sonho aparecem ainda outras inversões do material latente. Em itálico, eles olham para ele com tensa atenção. Este traço vem inteiramente da cena primária e chegou ao sonho à custa de uma total inversão. Em itálico, novamente, eles são inteiramente brancos. Este traço, pouco essencial em si e bastante enfatizado no relato do sonhador, deve sua intensidade a uma pródiga fusão de elementos de todas as camadas do material e combina detalhes secundários das outras fontes do sonho com um fragmento mais significativo da cena primária. Este último elemento de sua determinação procederia do branco da roupa da cama e das vestes dos pais, e também do branco dos rebanhos de ovelhas, dos cães pastores, como alusão às suas pesquisas sexuais com os animais, do branco nas histórias, plural no original, dos 7 cabritinhos, em que a mãe é reconhecida pelo branco de sua pata. Logo mais entenderemos a roupa branca como alusão à morte também. Em itálico, eles estão sentados imóveis. Isso contradiz o conteúdo mais evidente da cena observada, a movimentação que, devido à postura a que levou, constitui a ligação entre a cena primária e a história dos lobos. Em itálico... Deixa eu só um comentário rapidinho. Claro. Só fazer um comentário rapidinho. Eu abri aqui a interpretação dos sonhos e como o meu exemplar é do Kindle, o da interpretação dos sonhos, eu joguei que a palavra árvore aparece 10 vezes. E ela aparece várias vezes associada à ideia de trepar em árvore, ou seja, e aí ele vai fazendo alguns comentários relacionados a sonhos que dizem respeito a essas coisas. Então, tem 10 ocorrências da palavra na interpretação de sonhos. Né? Assim, então, isso já aparecia, assim, não quer dizer que necessariamente na dimensão só voyeurista, né? Assim, mas é porque eu lembro que ele tinha falado, ele tinha usado um exemplar, um exemplo do que era subir em árvore e do que era aquela conotação como material que ele estava analisando. Sim. Isso aparecia lá. E está aqui mesmo. Pois é, pois é. Então tá colocado aí, né? Agora eu fiquei... Porque quando ele fala em ar, eu lembro dele falar de madeira na interpretação dos sonhos, né? E a madeira como uma espécie de símbolo feminino, né? E eu não lembrava dessa história da árvore. Você está colocando essas 10 ocorrências aí, né? Provavelmente deve ter, talvez, a história do voyeurismo, deve ter, talvez, alguma associação dele com alguma dimensão fálica também, né? Mas a madeira é uma significação feminina, segundo ele, né? Oi, diga lá. Tem uma passagem aqui onde fica mais claro. Você está me ouvindo? Eu tô, é porque minha internet tá meio ruim. Eu tô travando aí, pessoal. Pessoal, eu gostaria de pedir, por favor, eu acho que é o Alan, que está com o microfone aberto, e daí dá um pouquinho de microfonia. Se o Alan puder fechar, né? Eu também estou com o meu, mas eu queria ler aqui a passagem só que ele fala dos objetos. Ele diz assim: todos os objetos alongados, como bengalas, troncos de árvores, guarda-chuvas, pelo ato de abrir, comparável à ereção, todas as armas longas e afiadas, facas, punhais, lanças, podem representar um membro masculino, um símbolo frequentemente para ele um tanto incompreensível, né? Então essa ideia dos objetos alongados relacionados ao pênis. Sim. Classic Freud, né? Classic Freud, né?
Eu estava vendo algumas citações do Lacan ontem e vocês estão me escutando? Né? Tá travando. Dá para ouvir nada. Está falhando. Oh, meu Deus. Deixa eu tirar o meu vídeo aqui Não, hoje. nós não Hoje, estamos te escutando. Tava de ver. hoje a Tá minha falhando internet não tá, bastante mesmo. hoje a minha internet não tá boa não, viu, pessoal? Mas aí vocês, se travar muito, vocês me dizem aí. Mas eu estava tentando comentar que no PH ficou melhor agora sem a câmera. Acho que talvez ficar sem a câmera seja uma ótimo, boa ideia. vocês ficam até poupados da minha horrenda figura. Mas eu ia comentando que no seminário 8, o Lacan, ele coloca que o único símbolo da psicanálise seria o tal do falo, né? Ele diz que é o único significante que tem uma dimensão de símbolo, né? E o símbolo, como a gente acho que a gente tinha até falado ali nos nossos primeiros encontros, ele é como se fosse uma espécie de significação completa, né? A gente tem um significante e um significado, né? Quando a gente tem um símbolo, está colado aí. E aí o Lacan fala isso no seminário 8 e tal, diz que o único símbolo, vamos dizer assim, que pode ser admitido na psicanálise seria o tal do falo, né? O que obviamente vai gerar uma série de críticas aí até hoje para a psicanálise, né? Então, por exemplo, eu estava vendo um trabalho do Diego, né? Que eu vivo fazendo propaganda lá no Instagram do coitado do Diego, né? Eu digo coitado porque o coitado está, vamos dizer assim, sozinho, né? No campo, ele está tentando fazer um trabalho aí de ultrapassagem de algumas coisas dentro do nosso campo e o pessoal não costuma levar muito a sério. Mas ele faz uma crítica justamente disso, né? Por que se a gente trabalha com a teoria dos significantes, né? Se isso em Lacan é tão determinante, qual o valor, qual o sentido de tentar restituir a dimensão de símbolo para essa questão do falo, né? O que é que isso gera de problemas para o nosso campo, né? Por que a gente não poderia, por exemplo, inserir dentro dessa discussão da sexualidade outros significantes, né? Restituir esse valor significante para o próprio falo, né? Então, retirar ele dessa dimensão de símbolo para tentar ultrapassar essa dimensão, vamos dizer assim, muito heterossexual, né? Do machista também, né? Do trabalho da psicanálise, né? Então, é algo, pelo menos, que me interessa, assim, dentro de um ponto de vista teórico, eu acho muito interessante essa tentativa. Mas é como eu disse, o pobre do Diego está sozinho. Depois deem uma força, olhem lá no YouTube, eu vivo indicando palestras dele, ele é um cara lá da Argentina. E ele tá pensando algumas coisas bastante interessantes para a gente. Pelo menos eu não vi ainda. É óbvio que existem muitas críticas em relação a essa questão do falo na psicanálise, não é de agora, né? Então, as teorias feministas e muitas psicanalistas fazem críticas em relação a isso há bastante tempo, né? Mas o trabalho do Diego, ele me chama a atenção porque ele tenta colocar no lugar a matemática, né? Então, ele faz uma crítica a essas questões, né, de determinações fálicas dentro da teoria, mas ele coloca no lugar a matemática, né? E aí ele tem toda uma proposta teórica bastante nova em relação a isso, né? Ele vai resgatar aí alguns axiomas matemáticos para tentar superar esses problemas do nosso campo. E aí faz lá um diálogo com as teorias quiz, né? Com as teorias feministas. Então, eu pelo menos acho interessante. Quem quiser dar uma olhada lá, fica a dica. O nome do cidadão é Diego Hernandes Gonzalez, tá bom? Vamos lá, depois desse parêntese aí, né? Ele diz aqui o medo de ser comido pelos lobos, né? Para o sonhador, não parecia motivado pelo conteúdo do sonho. Ele disse, eu não deveria ter medo, pois os lobos pareciam mais raposas ou cães. Eles não correram em minha direção como se fossem me morder. Eram muito tranquilos e nada apavorantes.
reconhecemos que o trabalho do sonho se empenhou, por um momento, em tornar os conteúdos dolorosos inofensivos mediante a transformação no contrário. Elas não se movem, eles têm mesmo as caudas mais belas. Até que, afinal, esse expediente falha e o medo irrompe. Ele acha sua expressão com a ajuda da história em que os filhotes cabritos são devorados pelo pai lobo. Possivelmente essa parte mesma do conto lembrou as ameaças brincalhonas do pai ao brincar com o menino, de modo que o medo de ser devorado pelo lobo poderia ser tanto reminiscência como substituição por deslocamento. Os elementos de desejo deste sonho são palpáveis. Ao desejo diurno superficial de que o Natal chegue logo, com os presentes, sonho de impaciência, junta-se o desejo mais profundo, então permanente, de satisfação sexual com o pai, que primeiramente é substituído pelo desejo de ver de novo o que na época fora tão atraente. O processo psíquico vai, portanto, da realização desse desejo na cena primária conjurada até a recusa, agora inevitável, do desejo e a repressão. A amplitude e a minúcia dessa exposição, a que fui obrigado pelo empenho de oferecer ao leitor um equivalente para a força demonstrativa de uma análise conduzida pessoalmente, talvez o desencorajem também de exigir a publicação de análises que se estenderam por vários anos, né? E aí a gente finda aí a nota, né? O camarada Johan ficou aí de ler para a gente, porque minha internet está muito ruim, né? E também porque o Johan se voluntariou, né? Sob pressão a ler, né? Então, o camarada Johan vai ler aí o resto do texto, tá bom? Eu vou ficar com as notas. Depois do que foi tratado até aqui, posso abordar brevemente o efeito patogênico da cena primária e a mudança que o seu despertar produziu no desenvolvimento sexual do paciente. Vamos acompanhar apenas o efeito que o sonho é expressão. Mais adiante, haveremos de notar que da cena primária não partiu uma única corrente sexual, mas toda uma série delas, verdadeiramente uma fragmentação da libido. Depois levaremos em conta que a ativação desta cena, evito propositalmente a palavra recordação, tem o mesmo efeito que teria se ela fosse uma vivência recente. A cena atua posteriormente e nesse inteirinho, no intervalo entre 1 ano e meio e 4, nada perdeu do seu frescor. Talvez ainda encontremos motivo para pensar que ela produziu determinados efeitos já na época de sua percepção, isto é, a partir de 1 ano e meio. Aprofundou na situação da cena primária, ele trouxe à luz as seguintes percepções de si mesmo. Antes ele havia suposto que o acontecimento observado fosse um ato violento, mas a expressão prazerosa no rosto de sua mãe não combinava com isso. Ele teve de reconhecer que havia satisfação. O dado essencialmente novo que a observação do enlace dos pais lhe trazia era a convicção da realidade da castração, cuja possibilidade já havia ocupado em seus pensamentos. Deixa eu Entre ler aspas, aqui a visão das duas garotas. Deixa eu ler aqui a nota, o Johan. A nota 18? Ah, foi mal, nem vi. Pois é, deixa eu ler aqui, tá bom? Ele diz aqui na nota 18, ó, talvez a melhor maneira de levar em conta a declaração do paciente seja supor que o objeto de sua observação foi primeiramente um coito em posição normal, que desperta a impressão de um ato sádico. Somente depois a posição teria sido trocada, de modo que ele teve oportunidade para outras observações e julgamentos. Porém, essa suposição não foi confirmada e tampouco me parece imprescindível. Não devemos perder de vista, mercê de abreviada exposição do texto, a situação real de que 25 anos depois o analisando empresta, as impressões e impulsos dos seus 4 anos, palavras que naquele tempo não teria encontrado. Negligenciando-se tal advertência, pode facilmente parecer cômico e inverossímil que um garoto de 4 anos fosse capaz de tais juízos objetivos e pensamentos cultivados. Este é simplesmente um segundo caso de efeito a posteriori. Com 1 ano e meio, a criança recebe uma impressão a que não pode reagir o bastante, só a compreende, só é comovida por ela na sua revivescência aos 4 anos. E somente na análise, 2 décadas depois, pode apreender com sua atividade mental consciente o que ocorreu então dentro de si.
O analisando ignora justificadamente as 3 fases temporais e coloca seu eu atual na situação há muito acontecida. Nós o acompanhamos nisso, pois na autoobservação e interpretação correta, o efeito há de ser como seria caso fosse possível negligenciar a distância entre a segunda e a terceira fase. E tampouco dispomos de outro meio para descrever os eventos da segunda fase. Isso aqui, aquele tema lá que a gente viu, acho que já no encontro passado, né? Essa história de que quando era criança, você não compreende a cena totalmente, né? Isso é, vamos dizer assim, armazenado, e só depois, a posteriori, né, com uma série de desenvolvimentos, que você consegue dar uma espécie de significação para aquilo, né? E aí ele usa ele evita até o termo recordação, né? Ele fala de uma ativação da cena, né? Então, não é exatamente que você recorda da cena, mas tem uma ativação dela dentro desse jogo, né? Pode continuar? Claro, claro. Tá. A visão das 2 garotas urinando, a ameaça da Nânia, a interpretação dada aos bastões de açúcar pela governanta, a lembrança de que o pai havia feito em pedaços uma cobra. Pois naquele momento ele via com os próprios olhos a ferida de que a vida havia falado a Nânia, e compreendia que a sua existência era uma condição para o enlace com o pai. Não podia mais confundi-la com um bumbum, como tinha feito ao observar as meninas pequenas. Nota 19. Ele diz aqui, mais adiante, ao lidar com seu erotismo anal, saberemos como ele continuou a se ocupar dessa parte do problema. Vai lá, Johan. Só isso. O desfecho do sonho foi a angústia, da qual ele se tranquilizou apenas ao ter a Nânia a seu lado. Portanto, ele se refugiou do pai junto a ela. A angústia era uma recusa, do desejo de satisfação sexual com o pai, a aspiração que lhe havia inspirado um sonho. O sonho. Né? Sua expressão, ser comida pelo lobo, era apenas uma transformação, regressiva, como veremos, do desejo de ser possuído sexualmente pelo pai, isto é, ser satisfeito do mesmo modo que a mãe. Sua última meta sexual, a atitude passiva para com o pai, havia sucumbido a uma repressão e a angústia ante o pai havia tomado seu lugar na forma da fobia de lobos. E a força motriz dessa repressão? Conforme o conjunto dos fatos, só poderia ser a libido genital narcísica que, por preocupação com seu membro viril, rebelou-se contra uma satisfação que parecia impor a renúncia a este membro. Do narcisismo ameaçado, ele extraiu a virilidade com que se defendeu da atividade passiva frente ao pai. Agora vemos que neste ponto da exposição, teremos que mudar nossa terminologia. Durante o sonho, ele atingiu uma nova fase de sua organização sexual. Até então, os opostos sexuais haviam sido para ele ativo e passivo. Desde a sedução, a sua meta sexual era passiva, ser tocado nos genitais, e transformou-se então, pela regressão ao estágio anterior da organização sádico-anal, em masoquista, ser castigado, golpeado. Era-lhe indiferente se essa meta teria sido alcançada com um homem ou com uma mulher. Sem considerar a diferença de sexo, ele havia passado da Nânia para o pai, havia solicitado da Nânia que tocasse no seu membro e tinha desejado provocar o castigo do pai. Os genitais não eram levados em conta. Era na fantasia de ser golpeado no pênis que ainda se expressava o nexo oculto pela regressão. Agora, a ativação da cena primária no sonho o levava de volta à organização genital. Ele descobriu a vagina e a significação biológica de masculino e feminino. Compreendeu que ativo era igual a masculino e passivo a feminino. Sua meta sexual passiva tinha agora que se transformar em feminina e adotar a expressão ser possuído pelo pai, em vez de ser golpeado por ele no órgão genital ou nas nádegas. Essa meta feminina sucumbia agora à repressão e era obrigada a ser substituída pela angústia diante do lobo. Eu queria fazer uma consideração que eu não estou entendendo muito bem aqui na real. Por que houve essa troca? Eu estou entendendo que ele está tentando desenvolver essa posição passiva frente ao pai e até a independência do objeto, que não precisa ser necessariamente o pai, mas pode ser, era a mesma posição que ele ocupava de passividade frente a Nana, ele passou a ocupar ao pai. Mas eu estou tendo um pouco de dificuldade, talvez, de conseguir entender
como que o Freud está elaborando isso? O que está acontecendo ali? Não sei se está claro para todo mundo também, se ficou um pouco confuso, mas não sei. Meio que ele está ligando o Homem dos Lobos com uma posição feminina que ele enxergou primeiro na Nânia, e aí por essa passividade do lugar da posição feminina, ele está identificado com esse lugar feminino que ele também passa a ocupar frente ao pai. É mais ou menos isso? Né? É isso, só que não é exatamente também por conta da observação com a Nânia, né? A gente sabe que esses locais de passividade e feminina e atividade masculina são anteriores ao caso do Homem dos Lobos, né? Ou seja, isso é uma hipótese já dele, ele já entra no caso com isso, né? Não é fruto da observação, mas isso está posto desde os 3 ensaios, né? Praticamente, né? A gente tem essa associação que inclusive a gente estava falando aqui do Diego, né? Também tem uma série de críticas a esse tipo de consideração, né? Esses locais meio ontológicos, né? Para se ler, por exemplo, essa dimensão de feminino e masculino, né? Mas aqui é clássico, né? A gente vê claramente a concepção do Freud em relação ao tal do desenvolvimento sexual, né? Então, você tem um determinado caminho, né, específico, né, de desenvolvimento, e aí o Homem dos Lobos regride, né, volta para o estágio anterior, né, e aí isso gera uma série de consequências em relação à posição que ele assume, né, aí a gente vê essa passagem, né, de uma dimensão e isso é interessante, né, ele fala, antes tinha uma espécie de passividade na posição do Homem dos Lobos, e depois ele passa a uma posição mais masoquista, né? Ele regride mais ainda, né? Então, antes era só ser acariciado, né? De alguma maneira se colocar ali nessa posição de passividade, e depois vira ser golpeado, né? Então, tem uma outra regressão aí, né? Mas ele vai ligando isso com as figuras que ele tem à disposição no caso, né? Tá. Mas aí, por exemplo, aqui quando ele começa a comentar essa angústia que o Homem dos Lobos está sentindo, é devido a essa posição feminina, essa posição passiva. Eu não entendi por que talvez o Homem dos Lobos tenha recalcado essa posição feminina e a partir disso esse afeto que fica deslocado, essa representação se manifesta como angústia. Onde é que você viu isso exatamente? Vamos tentar reler, né? Já que está tão... Eu não sei se foi o que eu estava entendendo aqui quando ele estava falando aqui, ó, principalmente essa meta feminina sucumbir agora, a última linha ali, a penúltima linha, Cadê? sucumbir agora à repressão e era obrigada a ser substituída pela angústia diante do lobo. Como se uma nova representação do pai tivesse se fixado na figura do lobo, mas agora esse afeto que ficou deslocado de uma representatividade feminina que foi recalcada, tivesse ligado a essa ideia do lobo e, portanto, estava produzindo angústia. Sim. Mas, tipo, se a gente for pensar o que o Freud considerava como sendo um fator dominante para que se produza o recalque, até onde eu tenho leitura assim no Freud, é esse dique cultural. Então você ia esbarrar em alguma coisa que culturalmente não era bem vista, não tinha não ia ser muito bem aceito, e aí você pegava e mandava o eu fazer com que aquilo lá fosse essa representação fosse mandada para o inconsciente. E aí o eu conseguiria permanentemente deixá-lo apaziguado ali. Como se tivesse que ininterruptamente silenciar essa representação. Mas o que talvez nessa ideia de feminino aqui, dessa passividade, foi visto como sendo alguma coisa que deveria ser recalcada. Acho que isso que eu não entendi muito bem. Não sei se o Freud comentou também. Sim. A gente pode trabalhar aqui com algumas hipóteses, né? Porque, para mim, particularmente, também tá um pouco confuso algumas coisas, né? Porque isso é muito característico na obra do Freud. Às vezes ele dá uns saltos e a gente fica meio que... O que é que aconteceu aqui, né? Mas, enfim, pelo que ele está dizendo, né? Essa repressão, né? Que ele está chamando aqui, ela talvez aparecesse como um elemento que geraria angústia, justamente por conta, talvez, aqui eu estou supondo, não sei, vocês podem dar hipótese também, mas se existe uma espécie de visão, né, do Freud, pelo menos isso fica claro em alguns textos, né,
um pouco, talvez até meio negativa, né, em relação a essa dimensão do feminino, e ele está colocando aqui que isso já na tenridade apareceu no Homem dos Lobos, isso poderia gerar aí algum tipo de angústia para ele, né, de ocupar essa dimensão de passividade, né, de certa posição masoquista, né? Então, não sei. PH, aqui embaixo, depois, conforme vai lendo, eu acho que eu consigo pensar em ser algo reprimido porque se associa ao feminino e o feminino é castrado, talvez, e ele tem medo da castração? Ele fala da castração anteriormente, né? Ele coloca aí da angústia de castração que apareceu, né? Eu fiquei pensando se seria, então... Liga lá com a cauda, né? Que é cortada, né? Do lobo, né? Sim. Então tem esse tema aí também da castração. Então, o horror à castração, né? Como fonte de angústia. Eu fiquei pensando, né? Dessa frase que o Yoha falou, né? Dessa meta feminina sucumbir agora à repressão, de ser uma angústia pelo fato da castração, né? Porque ele traz ao longo, né? O medo de ser castrado, a cauda, as falas da Nânia, né? Que dá esse medo de repressão. Então, por isso, talvez a repressão do distanciamento ao feminino. Logo em seguida, logo antes, né? Ele fala da tal do ser golpeado no pênis, né? Tem aí também uma dimensão de castração na leitura do Freud, né? Então... e até essa evocação que ele fica retomando da cena primitiva aí, desse ato sexual que o Homem dos Lobos viu, remetendo justamente a essa violência que o pai exercia em relação à castrada que era a mãe, né? Exato. E se ele tá... medo dele sofrer essa mesma violência do pai, né? Ocupando a posição feminina. Se ele está ocupando a posição da mãe, né? Se é uma questão aí de ser possuído pelo pai, a gente tem aí dentro dessa cena essa fantasia de ser castrado, né? Tanto que de não usar o pênis, né? De não usar o pênis, né? Então, Classic Freud também, né? Classic Freud. Posso continuar, então? Claro. Vamos lá, a gente vai tentando avançar nesse debate. Devemos interromper aqui a discussão de desenvolvimento sexual até que dos estágios posteriores de sua história seja vertida uma nova luz sobre esses estágios anteriores. Quanto à fobia de lobos, acrescentemos que ambos, o pai e a mãe, tornaram-se lobos, pois a mãe tinha o papel do lobo castrado, que deixava os demais treparem sobre ele, e o pai, o do que trepava. Mas o seu medo se referia apenas, como ouvimos assegurar, ao lobo erguido, isto é, ao pai. Também deve nos chamar a atenção que a angústia que findava o sonho tinha um modelo na narrativa do avô. Nesta, o lobo castrado, que deixa os demais treparem sobre ele, é acometido de angústia ao ser lembrado que não tem cauda. Parece, então, que durante o processo onírico, ele se identificou com a mãe castrada e agora se rebelava contra isso. Em tradução que acreditamos adequada, se você quer ser satisfeito pelo pai, você deve aceitar a castração como a mãe, mas isso eu não quero. Um claro protesto de sua masculinidade. Tenhamos claro, de resto, que o movimento sexual do caso que acompanhamos possui a grande desvantagem para a nossa pesquisa de não ter ocorrido sem perturbações. Primeiro foi influenciado decisivamente pela sedução e depois desviado pela cena da observação do coito, que atuou a posteriori como uma segunda sedução. 5. Algumas discussões. Baleia e o urso polar, dizem, não podem fazer guerra entre si, porque, cada um limitado a seu elemento, não chegam a se encontrar. É igualmente impossível, para mim, discutir com os que, trabalhando no campo da psicologia ou da neurologia, não reconhecem os pressupostos da psicanálise e consideram artificiais os seus resultados. Mas nos últimos anos, desenvolveu-se uma outra oposição de pessoas que se acham, ou ao menos acreditam se achar, no terreno da psicanálise, que não lhe questionam a técnica e os resultados, sentindo-se apenas autorizados a extrair outras conclusões do mesmo material e submetê-lo a outras concepções. A controvérsia teórica é geralmente infrutífera, porém. Tão logo começamos a nos afastar do material de que nos devemos nutrir, corremos o perigo de nos inebriar com as nossas afirmações e de, afinal, sustentar opiniões que qualquer observação teria refutado. Daí me parecer incomparavelmente mais adequado
combater concepções divergentes por meio de seu exame em casos e problemas específicos. Declarei acima, página 53, que certamente terá tido por improvável que uma criança na tenra idade de 1 ano e meio seja capaz de acolher as percepções de um processo tão complicado e conservá-las tão fielmente em seu inconsciente. Em segundo lugar, que seja possível que uma elaboração desse material chegue posteriormente à compreensão aos 4 anos de idade. Por fim, que se consiga, mediante algum procedimento, tornar consciente, de forma coesa e convincente, os detalhes de uma tal cena, vivenciada e compreendida em tais circunstâncias. A última questão é puramente factual. Quem se der o trabalho de conduzir a análise a essas profundezas, mediante a técnica prescrita, se convencerá de que tal coisa é bem possível. Quem deixa de fazê-lo e interrompa a análise em alguma camada mais alta, renunciou ao julgamento. Mas a concepção acerca do que se atingiu na análise de profundeza não está decidida com isso. As duas outras dúvidas se baseiam numa subestimação das impressões da primeira infância, as quais não se acreditam efeitos tão duradouros. Pretende achar a causa das neuroses quase exclusivamente nos conflitos sérios da vida posterior, e supõe que a importância dos anos infantis é algo encenado à nossa frente, pela inclinação que têm os neuróticos de expressar seus atuais interesses em reminiscências e símbolos do passado mais antigo. Com tal avaliação do elemento infantil, é ignorada muita coisa que se inclui entre as mais íntimas peculiaridades da psicanálise, e também, não há dúvida, por boa parte do que se desperta resistências a ela e afasta a confiança dos que estão de fora. Esse tema aqui parece que o Freud, vamos dizer assim, ele está reafirmando a importância lá dessa dimensão da sexualidade atuando já desde a infância, né? Então, é um tema muito caro para ele, que inclusive já está posto antes dos 3 ensaios, né? Quando a gente encontra, quando a gente vai ler lá a interpretação dos sonhos, a gente já vê o Freud dando uma espécie de acento muito maior a essa questão do infantil, né? A essa questão dessas primeiras, dessa infância, né? Dessas impressões, né? Então, aqui é como se ele estivesse marcando aí, novamente, o lugar da psicanálise nesse debate e provavelmente aí contrapondo a algumas teses que estavam em voga ali, que estavam aparecendo. Vocês lembram que esse texto aqui, ele é um texto quase que de resposta também a algumas querelas que ele estava tendo dentro do próprio movimento psicanalítico, né? Então, aqui ele reafirma aqui essa história da importância do infantil, que vira, dentro da nossa comunidade, e fora dela, vira até uma caricatura, né? Então, é aquela história, né, de que fale um pouco da sua infância, né? O que aconteceu na sua infância e tal, e tem esse retorno, né? Então, está aqui, né, marcado, né? Vamos dizer assim, a origem dessa caricatura. A concepção que aqui oferecemos à discussão, portanto, é a de que tais cenas da primeira infância, tal como são fornecidas pela análise exaustiva das neuroses, do nosso caso, por exemplo, não seriam reproduções de acontecimentos reais, a que se poderia atribuir influência na configuração da vida posterior e na formação de sintomas, mas sim formações da fantasia que obtêm estímulo da época madura, destinados a uma certa representação simbólica de desejos e interesses reais, e que devem sua origem a uma tendência regressiva, a um afastamento das tarefas do presente. Se for assim, podemos nos poupar naturalmente toda atribuição espantosa referente à vida psíquica e à realização intelectual de crianças da mais tenra idade. Fatos diversos vêm ao encontro dessa concepção, além do desejo de racionalização e simplificação da difícil tarefa por todos nós partilhada. E de antemão, é possível eliminar uma dúvida que poderia nascer precisamente no analista praticante. É preciso admitir que, se a mencionada concepção destas cenas infantis for a correta, de imediato nada mudaria no exercício da análise. Se o neurótico tem a má característica de afetar seu interesse do presente e ligá-lo a essas formações substitutas regressivas de sua fantasia, nada podemos fazer senão acompanhá-lo em seus caminhos e levar a sua consciência a tais produções inconscientes, pois elas são, abstraindo de sua ausência de valor real, altamente valiosas para nós,
como portadoras e donas do interesse que queremos liberar, para dirigir as tarefas do presente. A análise teria que transcorrer exatamente como aquela que, ingenuamente confiante, toma as tais fantasias por verdadeiras. A diferença viria apenas no final da análise, após o desvelamento dessas fantasias. Então diríamos ao doente: muito bem, sua neurose transcorreu como se na infância você tivesse recebido e continuado a tecer tais impressões. Você se dá conta de que isso não é possível. Eram produtos da atividade de sua fantasia que o afastavam das tarefas reais que estavam à sua frente. Agora, nos deixe investigar quais eram essas tarefas e que vias de ligação existiam entre elas e as suas fantasias. Uma segunda parte do tratamento, voltado para a vida real, poderia começar após esse ajuste de contas com as fantasias infantis. Que a gente vê também uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, a gente vê essa espécie de dissociação, né? É uma dualidade muito presente no Freud, né? O registro das fantasias, né? E essa vida real, né? Então, o registro daquilo que diz respeito ao psíquico, né? E aquilo que diria respeito ao concreto, tá bom? Então, tá aqui marcado também. Um encurtamento desse caminho, ou seja, uma alteração na terapia analítica até agora praticada, seria tecnicamente inadmissível. Se não o tornarmos consciente dessas fantasias em toda a sua amplitude, o doente não poderá ter sob seu comando o interesse a elas ligado. Se o desviamos delas, tão logo pressentimos a sua existência e contornos gerais. Apenas apoiamos o trabalho da repressão, por meio do qual elas se tornam inacessíveis a todos os esforços do doente. Se as desvalorizamos prematuramente a seus olhos, ao revelar, por exemplo, que não passam de fantasias sem qualquer significação real, jamais obteremos sua colaboração para levá-las à consciência. Portanto, no procedimento correto, a técnica psicanalítica não poderia sofrer qualquer mudança, não importando como se avaliem estas cenas infantis. Mencionei que vários elementos factuais podem ser invocados em prol da concepção destas cenas como fantasias regressivas, sobretudo o de que tais cenas infantis não são, no tratamento, até onde vai minha experiência, reproduzidas como lembranças, são resultados da construção. Para alguns, a disputa já parecerá resolvida por esta confissão. Não quero ser mal compreendido. Todo psicanalista sabe, já lhe aconteceu inúmeras vezes, que num tratamento bem-sucedido, o paciente comunica muitas recordações espontâneas de sua infância, por cujo primeiro aparecimento talvez, o médico não se sente responsável de modo algum, pois não tentou fazer construções que sugerissem ao doente semelhante conteúdo. Tais recordações, antes inconscientes, não precisam sequer ser verdadeiras, podem sê-lo, mas com frequência são distorcidas em relação à verdade, impregnadas de elementos de fantasia, exatamente como as chamadas lembranças encobridoras conservadas de modo espontâneo. Quero dizer que cenas como a do meu paciente, de um período tão antigo e com tal conteúdo, e que possuem tal importância para a história do caso, em geral não são reproduzidas como lembranças, mas têm de ser gradual e laboriosamente adivinhadas, construídas, a partir de uma soma de indícios. Isso aqui é importante, né? O Freud aqui está tentando fazer essa discussão, né, sobre a validade ou não dessas fantasias, né? A validade ou não dessa construção, né? E, na verdade, ele está colocando nesses termos, né? O que é feito é uma construção, né? Então, é uma construção que é baseada em quê? Em uma série de indícios, né? Então, a gente tem uma série de elementos no relato do analisando que talvez apontariam aí, dariam indício para essa construção que ele vai fazer, né? Então, está colocando para a gente aqui algumas questões de ordem técnica, né? Aqui, esse tópico em específico, né? Esse tópico 5, ele parece ser focado nisso, né? Técnica, né? Como é que a gente atua, como é que a gente faz na clínica. Então, quando a gente começou a ler o texto, parece que o Freud estava falando assim, a gente vai ouvir as coisas na clínica e talvez a verdade sobre o que isso está sendo falado pode ser buscado e confirmado através da experiência de outras pessoas, como, por exemplo, a mãe, o pai, a Nânia. E aqui parece que ele está falando o contrário do que ele estava afirmando antes. Não sei se outras pessoas entenderam dessa mesma forma, mas aqui ele está falando, não precisa se preocupar diretamente com a factualidade do que o analisante está te falando. O que o analisante está te falando pode ser uma construção justamente do próprio processo analítico.
Uhum. Não sei, não parece o mesmo Freud que está escrevendo o mesmo texto. Parece capítulos diferentes de um mesmo compilado de artigos. Mas esse é o ponto também, né? Quando ele fala da construção, ele não se retira dessa construção, né? Uhum. Porque ele diz que vamos dizer assim, algo que parte do relato do analisando, mas ele está de alguma maneira implicado aí nessa construção, porque ele vai fornecendo lá as tais das interpretações a partir do discurso, né? Então também não é só uma construção, vamos dizer assim, de uma espécie de elucubração do analisando, né? O analisando vai falando, cheguei aqui, né? Não, o Freud está dizendo que ele também participa do processo, né? Aqui o Freud é meio lacaniano, me parece um pouco. Mas, pode Eu confesso continuar? que eu fiquei aliviada com esse capítulo. Eu também não tinha terminado de ler, né? E quando eu ouvia ou falava dos Homens e dos Lobos, eu pensava assim, gente, não é possível que assim seja um caso com tanta convicção por conta de uma lembrança, eu pensava assim, né? De uma lembrança que ele teve do coito dos pais com uma idade e tenha determinado tanto a subjetividade dessa pessoa, né? E agora aqui nesse capítulo, quando ele fala, né, de que às vezes não é exatamente isso, às vezes é a construção da fantasia dele e o quanto é importante também interpretar como ele concebeu aquilo, né? Como foi a fantasia dele. Então eu confesso que esse capítulo me aliviou, porque não sei, né, se a gente pode colocar que foi exatamente isso, né? Que aconteceu exatamente isso. Enfim. O problema talvez seja, Giovana, a certa dubiedade de como ele coloca as coisas, né? Porque é justamente isso, porque se a gente for para esses capítulos anteriores, a gente vê com tal certeza a gente pode dizer que foi entre tanto e tantos anos. Isso aqui aconteceu com tantos anos. Então ele vai colocando as coisas de tal forma que vai dando para a gente essa impressão, né, de que, bom, o negócio realmente foi assim, né? O negócio aconteceu com tal idade, né? E aqui a gente vê, nesse capítulo 5, ele entrando nessa discussão, vamos dizer assim, a partir de outro posicionamento, né? Tendo talvez aí uma certa consideração sobre a certa polivalência, né? Certa construção aí dentro desse caso, né? Que está colocado, né? Agora, como é que isso é transmitido? Como é que isso é repassado? O que é que a gente pode discutir acerca dessa possível ou não dubiedade? Não sei, né? A gente teria que falar sobre isso para tentar chegar num denominador comum sobre, né? Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que está muito em questão um certo trabalho nos primeiros capítulos de tentar identificar um certo material, assim, um pouco avulso, assim, tipo, né, os elementos que depois vão ser trabalhados nessa narrativa. E, assim, vai ficando muito mais interessante quando ele mostra, de fato, que o trabalho psicanalítico é um trabalho de uma construção de narrativa, ou seja, aqueles elementos, né, avulsos, eles não significam propriamente, né, assim, eles são uma espécie de trabalho de apanhado, né, assim, e fico pensando aqui, PH, né, no textinho que você escreveu agora há pouco sobre lixeira e lixeiro, né, assim, é muito diferente, né, assim, na verdade a gente vai catando um monte de coisas, né, e isso ainda é muito pouco, quando você pensa a ideia, né, de uma espécie, assim, de cata de resíduos, né, assim, mas depois, eu acho que a grande questão da psicanálise não é a coisa lembrada, não é nada disso, é exatamente o que você faz com esse material, né? Assim, é a narrativa que se constrói. É isso que é, de fato, trabalho analítico, né? Assim, e aí eu acho que talvez não tenha ficado tão claro enquanto estratégia de escrita no texto, que aquela primeira parte era uma parte que realmente ia funcionar dentro de uma segunda parte, né? Assim, que eu acho que é um pouco o que ele está fazendo nessa parte agora, que a gente se sente aliviado de pensar assim, bom, então esse é o trabalho mesmo, assim, mais analítico, mas é um pouco isso, né? Ele tentou identificar elementos e eu acho que a gente pode se sentir bem confortável de entender que esses elementos não funcionam para usar numa linguagem lacaniana, né? Ou seja, eles não são significados, né? Assim, num duplo, né, de significantes e significados, né? Assim, eles vão funcionar dentro de uma narrativa. E aí eu tô usando narrativa porque aí eu acho que o Freud já trabalha muito com essa perspectiva mesmo, né, de construção de uma narrativa, assim, né, mais literária, inclusive. Né? Acho que é um pouco isso.
Talvez, né, falar, Luciana, se Cíntia? esse capítulo tivesse sido antes de tudo, né, que nem você falou, a estratégia que ele coloca no texto, talvez se tivesse sido antes, né, tivesse dado essa introdução, que algo muito pontual da infância seria usado para justificar todo um caso, né, e explicasse por que que ele está fazendo isso, talvez, não sei, para mim eu desconfiaria menos, né, agora que eu leio esse capítulo, como eu disse, eu já consigo ver mais o sentido e a psicanálise de fato aí, né? Que nem você falou, que o que importa não é o que é lembrado, mas o que a gente consegue fazer com aquilo que o paciente traz, né? Exatamente. E aí eu acho, só para fazer um comentário assim de ordem mais científica, isso entra para nós no papel da introdução dos nossos trabalhos científicos, né? Eu acho que a gente tem que delinear uma estratégia que o nosso leitor perceba o que a gente vai trabalhar, como, né? E como que isso vai ser feito enquanto percurso, né? Assim, acho que isso é muito decisivo no trabalho científico, né? A gente traçar realmente uma espécie assim de projeto de funcionamento ali, né, científico, e depois para onde onde a gente vai chegar com isso, porque nem todo mundo vai se dar esse trabalho, inclusive textos são muito abandonados às vezes, porque eles começam a frustrar expectativas exatamente porque não está muito bem desenhado como é que isso vai acontecer, né? Eu ia falar, que vocês falando me lembraram disso, e a Luciana acho que comentou também que ia bem de encontro com o que eu falaria. Que é estranho porque parece que dá a impressão assim que lendo esse caso fica como se os psicanalistas então que teria que fazer a mesma coisa. E aí parece que isso é porque que gera tanta assim, a gente fica nessa, então eu tenho que reconstruir com a pessoa as lembranças dela o mais iniciais possíveis, entende? E daí, assim, então é isso que é o trabalho analítico, que o Freud mesmo fala, né, que o caso desse paciente é porque ele nasceu no Natal, então ele conseguia localizar isso temporalmente muito, porque era, então a gente só tem que atender quem nasceu no Natal, perto de uma data que a gente consiga lembrar, tipo, então ele aponta isso, e aí acho que, e aí fiquei pensando aqui, na psicologia, que eu acho que é onde a maioria das pessoas se aproximam, a psicanálise ainda é muito ensinada, assim, num primeiro contato, né, como a importância de lembrar, né, o recordar, repetir, elaborar, e aí as pessoas ficam ainda muito coladas a essa, você tem que lembrar sim, e tem que ser da infância o mais antes possível, e que só esse lembrar tem essa impressão, ou pelo menos eu tive, nos contatos que eu tive na universidade, de que só com esse lembrar, as coisas já se resolveriam. Eu lembrei e te contei, e aí resolvi os meus problemas a partir daí. Isso nem Freud se sustenta, né? Ele já fazia uma crítica, já naquela época, a ideia de que bastaria lembrar um determinado conteúdo para você efetivamente conseguir superar um determinado complexo. Então, ele já estava atento a essas críticas. A despeito disso, a gente encontra em Freud, como ele começou a marcar aqui nesse capítulo 5, essa importância aí da infância, né? Dessa dimensão da infância como uma espécie de período aí privilegiado de origem de algumas neuroses, né? Então, isso está marcado para a gente. Agora, o que eu queria colocar é justamente isso, porque essa é a psicanálise, vamos dizer assim, freudiana, né? Porque daí a ideia da hipótese, né? E como ela, de alguma maneira, contamina os desenvolvimentos dos teóricos posteriores, porque, por exemplo, se a gente fala com Lacan, ainda se tem a impressão de que a gente trabalharia com a infância. Isso o Lacan não acompanha, né? No sentido que o Freud coloca. Por quê? Porque o Lacan tem um trabalho sistemático de rechaço, aí, vamos dizer assim, dessa ideia de homem, né? Ou dessa ideia de fase, né? Então, não faria sentido, por exemplo, ele dizer que uma neurose se configuraria a partir de uma espécie de retorno a essas dinâmicas infantis, porque, de alguma maneira, ele estaria fazendo uma espécie de localização ontológica desses complexos, né? E aí, como ele não parte dessa ideia, não faz sentido para ele fazer esse trabalho acentuado com a infância, né? Ele não trabalha nem com a categoria de infância, nem com a categoria de homem, né? Então, é discursivo, ponto, né? Parece mais simples e em alguma medida, pode ser. Em alguma medida, pode ser, mas o caso é que é outra perspectiva teórica. Eu estava aqui mexendo nos livros, lembrei aqui, porque a gente está falando muito dessa história de construção, né, pessoal?
E eu lembrei desse texto do Freud, que talvez fosse o caso de quem quiser depois retomar, que é um texto que se chama justamente Construções e Análise, né? Um texto de 1937. E aí ele vai falar o seguinte aqui no texto, ó, achei que seria interessante colocar, ele diz... se nas exposições, eu estou na página 333 aqui da Companhia das Letras, tá bom? Quem quiser pegar depois. Se nas exposições sobre a técnica analítica escuta-se pouco a palavra construções, a razão disso é que, em vez dela, fala-se de interpretações e de seus efeitos. Mas penso que a construção é a denominação mais adequada. Interpretação diz respeito àquilo que se faz com um elemento do material, com uma associação, um lapso, etc. Trata-se de uma construção, porém, quando apresentamos ao analisando um pedaço de sua pré-história esquecida, mais ou menos da seguinte forma, abre aspas, até o seu N ano de vida, você se considerou o possuidor único e irrestrito de sua mãe, mas então apareceu outro filho e, com ele, uma grave decepção. Sua mãe ou abandonou por um tempo e depois também não se dedicou mais exclusivamente a você. Seus sentimentos para com ela se tornaram ambivalentes, seu pai adquiriu um novo significado para você, fecha aspas, e assim por diante. Ou seja, ele está marcando aqui uma diferença pouco lembrada pelos colegas no que diz respeito a esses processos, né, de técnica analítica. Ele está marcando a diferença entre interpretação e construção. Quando a interpretação ela incidiria apenas sobre um elemento, a construção aí viria a partir de uma série de pontos, né? E é muito interessante isso, porque ele dá aqui o exemplo, né? Abre aspas, algo como isso aqui que eu vou apresentar para vocês, né? O que nos remete também a esse caso do Homem dos Lobos, porque é basicamente isso, né? Então, em tal idade aconteceu isso. Diga lá, Luciana. PH, eu acho que vale a pena lembrar, sabe? Assim, é muito interessante isso que você está lendo. Eu não li esse texto, não, Construções em Análise. Mas é que, no campo hermenêutico, a palavra interpretação, ela é buscada, né, dos gregos, né, em Hermes, né, que é o deus relativo à decifração de oráculos. Então, a primeira acepção que foi dada à palavra interpretação é a ideia de desvelamento, né, como se por baixo de alguma coisa já tivesse outra realmente pronta, né, como uma verdade. Então, você tem uma ideia de desvelar, de trazer, né, a clareza, né? Então, assim, alguma coisa que realmente simplifica muito a ideia de interpretação sob uma perspectiva mais contemporânea. E aí, assim, quando a gente vai trabalhar com a hermenêutica filosófica gadameriana, heideggeriana, a gente já está num campo onde interpretar é construir sentido, porque é um processo mais complexo que envolve, né, o objeto interpretado, o sujeito interpretante, envolve um círculo hermenêutico, digamos assim. Então, realmente, é muito interessante, é quase que dizer assim, se a gente se prende à palavra em sua acepção historicamente mais originária, a gente empobrece, sabe? Assim, então, realmente, interpretação acaba não cumprindo aquilo que interpretação também em análise deveria ser, no sentido de construção de significações, né? Então, assim, a palavra construção, ela é muito mais feliz do que interpretação se a gente prender interpretação à ideia, né, de desvelamento, a ideia, né, disso que você já encontra como significado pronto. E esse é um risco, realmente, assim, empobrecer a perspectiva hermenêutica como alguma coisa, né, que está dada. E isso mesmo, né, ou seja, seja fora ou dentro da análise, em qualquer lugar que converse sobre interpretação. Sim. Luciana sempre aí. Luciana é professora, viu, pessoal? Então, traz aí sempre essas questões aí hermenêuticas para a gente, né? Mas quem ia falar aí? Acho que sou eu, ou a Nicole, não sei. Quem falou primeiro? Não sei, a Nicole está mutada aí. Diga lá. Eu estava lembrando que no começo do texto, falando nessa noção de construção, o Freud ele fala que o caso obrigou ele a seguir pela história pré-infantil. Então, acho que nesse momento ele já estava dando indícios que o caso é um terceiro ali, né?
Porque primeiro ele fala que ele ficou naquela da resistência do paciente, esperando o paciente. Depois ele fala que o caso obrigou ele a seguir um determinado caminho. Então, acho que nesse momento ele já estava apontando que algo estava sendo criado, né? E isso é bem no comecinho do texto, assim, quando ele fala que vai apresentar algo novo, lá na introdução. E aí eu também fiquei nessa, né, de achar que ele estava um pouco perdido, sem saber o que fazer, né? Falar, não, o caso tá mandando. Mas aqui ele já mostra como ele estava intervindo nisso, né? Mas tem isso também, né? Porque Desculpa, pode falar. Pois é, o Freud diz assim, bom, o caso mandou que eu fosse para... Foi uma necessidade do caso que eu voltasse para a infância e tal. Vou perguntar, qual o caso do Freud? Ele não volta para a infância, gente. Então, sabe? Tem isso, né? Por isso que eu tô... Não li outros casos que falem sobre... Não, sobre isso, claro. Eu achei estranho, porque parece que ele estava imputando uma responsabilidade para o caso, né? Então, Sim. Tanto o analisante tem uma responsabilidade, que é diminuir a resistência, né? Aí o caso também obriga, e o que ele faria no meio disso, né? Parece que agora eu estou começando a entender melhor essa questão, mas essa questão do obrigar me chamou muita atenção, assim, porque ele dá uma dimensão de poder para o caso, né? Sim. Não, mas é isso, porque eu entendi o que você disse, mas esse é o ponto, né? Porque se a gente vai lá, Homem dos Atos está lá, ele tentando voltar, né? A Dora, ele está tentando voltar também para alguns elementos, né? Então, até na Jovem Homossexual ele também tenta voltar. Então, o Leonardo da Vinci, ele vai lá para a cena lá do milhafre, né? Da ave, né? Então, retorna também. Esse é o ponto. Quando ele fala, né, o caso me obrigou a retornar, a gente poderia perguntar, bom, será que não é a sua hipótese teórica que faz com que você retorne? Né? Então, a gente teria que se perguntar isso, né? Porque às vezes é mais simples, né? Se você tem uma teoria que de alguma maneira dá um acento para essa dimensão da infância, né, isso de alguma maneira vai ser trabalhado na sua clínica, né? Você de alguma maneira vai estar interessado nisso, né? Você de alguma maneira vai, inclusive, produzir isso, né? Porque isso é produzido também com perguntas, né? Porque ele fala, por exemplo, né, isso, né, de que essa história, né, são relatos espontâneos, né, do analisando e tal, que não sei o quê. Mas esse é o ponto, né? A gente não pode, de alguma maneira, isso a partir de outra perspectiva teórica, né? A gente não poderia ser ingênuo ao ponto de achar que o que é falado na análise é falado à revelia do analista, né? Como se ele não tivesse nada a ver com isso. Então, se a gente faz uma pergunta, a gente também produz relato, né? A gente, de alguma maneira, também produz aquilo. Então, o coitadinho do Lacan já sabia também, né? Ele dizia, por exemplo, que o analista participa do conceito de inconsciente que é produzido na análise, né? Participa do sonho, né? Então, o sonho também é produzido por conta do analista, né? Isso é muito comum, porque, por exemplo, eu vou contar uma situação que é bem boba, mas de alguma, os exemplos são sempre péssimos, mas de alguma maneira é ilustrativo. Eu tinha um analisanda que as pessoas chegam para a gente, às vezes, sem saber que a gente trabalha com psicanálise, né? Sabe que a gente é do campo psi, né? Mas não tem ideia e tal. E aí, uma vez, ela perguntou para mim de qual abordagem eu era, né? Aí eu falei que eu trabalhava com psicanálise, né? Depois que eu disse que trabalhava com psicanálise, ela foi lá pesquisar o que era psicanálise e, veja só, nas duas próximas sessões, ela começou a falar de sonho. Entende? Começou a trazer esse tipo de material. Quer dizer, muito provavelmente ela leu alguma coisa aí sobre sonho e psicanálise e tal, achou que seria importante de alguma maneira falar sobre isso e começou a trabalhar, né, com essas questões e falar sobre isso, enfim. É algo que é produzido, sabe? E ela dizia também, né, depois que eu li, eu comecei a sonhar mais, comecei a me lembrar mais, entende? Então, a gente está aí envolvido nesse processo. A gente não pode achar que não tem nada a ver com isso, né? Só queria colocar uma dúvida. Vai mostrar algo novo, né? Desculpa.
Não, é só isso que ele tá tentando mostrar algo novo para o pessoal, né? Ele fala que ele vai fazer isso, né? Ele tá tentando comprovar algo ali, ele deixa isso bem explícito, né? Eu estou tentando provar e tal coisa. Enfim. Uhum. Quando a gente vai pensar a direção do tratamento para Freud, então, a gente consegue pensar nessa coisa talvez meio parecida que o Lacan propõe, como sendo de tentar talvez fazer uma mudança na história de vida do sujeito? Não. Eu discordaria Então, disso. Eu discordaria disso porque, em algum nível, isso aparece na obra do Freud como algo da ordem de uma ressignificação, sabe? No sentido de que, em Freud, a depender do texto, é óbvio que a depender do texto a gente tem acentos diferentes, né? Vocês sabem que eu tenho um apreço aí por certa polivalência aí da obra do Freud, né? No sentido de, dependendo do texto, a gente vai para um lado ou vai para outro. Mas é muito marcado em Freud, em alguns textos, por exemplo, certa ideia de que uma determinada situação estaria dada, vamos dizer assim, e a gente teria que, de alguma maneira, caminhar para uma espécie de ressignificação daquilo, né? A gente teria que caminhar para uma espécie de elaboração daquilo, né? O tal do recordar, repetir, elaborar, que a camarada Cíntia Travassos trouxe aí anteriormente, né? Então, recordar, repetir, elaborar. Então, tem esse elemento, vamos dizer assim, que está colocado, e o nosso trabalho seria produzir uma elaboração sobre isso, ressignificar esse elemento. Em Lacan, isso se daria de forma um pouco diferente, porque para o Lacan não existe fato que não seja de discurso. Ou seja, a gente não teria o dado concreto empírico dentro de um ponto de vista, por exemplo, do passado. Se a gente não tem o dado empírico, né, se a gente não tem esse dado concreto, se a gente não trabalharia com esse registro, para o Lacan não seria uma simples ressignificação, seria o próprio passado que mudaria. Né? É diferente, porque quando eu digo ressignificação, eu estou dizendo tem uma coisa e aí foi ressignificada e agora é outra coisa. Com Lacan, isso apareceria de forma diferente, porque o próprio passado ele muda, né? O estatuto do passado muda. Então, parece pouca coisa, mas isso impõe umas diferençazinhas bem, vamos dizer assim, importantes no trabalho, na compreensão do que aparece na análise, sabe? O PH, mas Oi. de toda forma, assim, eu nem tenho leitura suficiente, né, para poder fazer as comparações todas, assim, mas eu percebo, né, em tudo que eu leio essas diferenças, mas assim, de toda forma, ainda assim, né, ou seja, ainda numa linha freudiana, quando você pensa em ressignificação, você está pensando uma mudança na história da pessoa, né, ou seja, o fato de porque você está lendo que somente o fato de que nós não tenhamos uma espécie de dado do passado e, como tal, ele esteja sendo construído discursivamente, à maneira de Lacan, que isso aqui, né, ou seja, está produzindo um outro sujeito, né? Mas, de uma certa forma, alguma coisa que supostamente, né, precisa ser reinventada, porque é sempre uma reinvenção, né? Ou seja, também em Freud a gente está vendo que esse acesso ele não vai ficar nele mesmo, né? Ou seja, ele vai ser introjetado numa narrativa que ela sim é que realmente atua, né, psicanaliticamente, e não uma coisa isolada. Então, assim, ainda na esfera de uma ressignificação, embora sejam linguagens diferentes para tratar a coisa, a gente está falando de um outro, né? Assim, porque também freudianamente falando, a gente está a ressignificação é uma alteridade do significado, né? Assim, Sim, eu tô de acordo com isso. Agora, o problema é justamente isso, né? É de onde, vamos dizer, se parte. É óbvio que se a gente for fazer uma leitura do Freud, por isso também eu fiz a ressalva de que, a depender do texto, a gente viria isso de formas diferentes, né? Mas é óbvio que essa dimensão da ressignificação, da própria construção, impõe para a gente certa aproximação aí com a leitura lacaniana. Só que esse é o ponto. Enquanto isso, vamos dizer assim, aparece no Freud, né? A depender do texto, de um lado ou de outro, né? Porque a gente vê a todo tempo ele oscilando entre isso. É uma coisa que eu falo bastante, né? Quando estou conversando com o pessoal, né? De que o Freud, em alguns pontos, ele me parece um autor de passagem, né?
no sentido de que ele tem algumas teses, vamos dizer assim, muito à frente do negócio, sabe? É absolutamente absurdo quanto ele está lá na frente em determinados pontos, e em outros ele está, vamos dizer assim, mais atrasado do que não sei o quê, sabe? Então, ele fica, para mim, aparecendo como essa espécie de autor de passagem. E aí, no que tange essa dimensão dessa construção, a gente pode, sim, fazer essa leitura de que, bom, ele está considerando o analista na produção daquilo que vai ser colocado na análise, ele está colocando essa dimensão da alteridade aí, né, desse outro que intervém, né, e daquilo que emerge aí dentro do espaço do set. Mas esse é o problema. Enquanto a gente tem, por um lado, isso, a gente também tem, na fala dele, essa valorização desses dados empíricos, essa valorização daquilo que aconteceu, né? Então, em Lacan, isso está totalmente... Essa dubiedade ela não aparece, sabe? E é só por isso que a gente, vamos dizer assim, marca essas diferenças, sabe? Aí você tem toda a razão, você tem toda a razão. É só porque a pergunta do Johann, se eu tiver entendido bem, é se a gente falava com Freud, ou se a gente poderia falar, uma mudança você falou, né, numa mudança, um outro, não sei se você usou a palavra sujeito, mas acho que não, né, não sei. Mas é porque, assim, eu estou pensando que são caminhos, propostas muito diferentes, né, para atuar, inclusive na clínica, mas que de alguma forma, né, ainda que diferentes, e dando valorações diferentes a sonhos, a elementos da infância e tal, acho que tem um ponto em comum, que é essa ideia de que a ressignificação é a produção de um outro, né? Em ambos os casos, mesmo que quase que assim, talvez em Lacan, a gente tenha a própria fundação desse outro, assim, no sentido, né? Fantástico. Né? A fundação de um outro. Né? A fundação, certo. Discurso. Em Freud, talvez, como ele está trabalhando elementos que podem ser ressignificados, é como se a gente estivesse refundando, né, alguém a partir de alguma, né, de uma trama narrativa com elementos que estão dissociados, né, assim. Mas então, assim, são realmente pontos para colher isso muito diferentes, mas em ambos os casos me parece que tem esse ponto comum de que há uma alteridade no campo analítico, né? Você está realmente permitindo o encontro com um outro aí, né? Com uma subjetividade fundada ou refundada, digamos assim, né? São sutilezas teóricas, né? São sutilezas teóricas, mas é porque a gente às vezes é chato mesmo, né? A gente às vezes fica com chatice, mas enfim. Mas esse é um ponto importante, né? Que a gente inclusive trabalhou lá na interpretação, né? Dos sonhos, porque qual é a concepção mais elementar de interpretação em Freud, né? Que é ventilada a teoria. A interpretação é do analisando, a interpretação como se o analista estivesse fora disso. O Freud sabia que não estava fora. Lá na interpretação dos sonhos, ele sabe que não estava fora, porque ele concebe o método a partir de uma dimensão que inclui o analista dentro do processo, né? Agora, como o analista vai ser incluído aí, é uma coisa, né? Porque, como a gente viu lá na interpretação, o analista é incluído dentro do processo de interpretação dos sonhos a partir desse saber sobre os símbolos, né? É diferente do Lacan, quando ele concebe a ideia da presença do analista dentro do processo de interpretação, né? Porque é de outro lugar que ele vai intervir, não é a partir dessa noção de símbolo, né? Mas, enfim. Eu estou percebendo, desculpa, Johann, só um segundo. Eu estou percebendo que essa última meia hora a gente tira para discutir, né? Para sair do texto, né? Incrível, não é isso? Sempre, essa última meia hora sempre é para a gente discutir coisas e tal, o que eu acho fantástico, viu? Mas você ia falar, Johann? Não, isso aí acho que fazer uma fala ali com o que a Luciana falou, porque é difícil talvez a gente pensar a relação Freud e Lacan, ainda mais no nosso campo, né, que tem um freio do lacanismo, mas de que, a gente vai separar Lacan de Freud, mas ao mesmo tempo você vê que tem algumas proximidades. Claro. E aí eu tava, sei lá o que eu tava lendo aí, mas tava lendo um artigo aí, eu não sou leitor de Hegel, não sou nem nada, mas daí como eu gosto de ler Marx, umas leituras marxistas, acaba esbarrando muitas vezes ali, né? E aí, para falar da superação da sociedade capitalista para uma transição socialista, estava falando do conceitinho do Hegel lá, daquele Aufhebung, não sei se alguém é hegeliano ou tem mais estudo aprofundado, que seria a negação, a conservação e a superação
que pode ser pensada do capitalismo com o socialismo, né? Eu acho que talvez em alguma medida isso também pode se aproximar em relação a Freud e Lacan. Lacan não é freudiano, só que ao mesmo tempo você vê que alguns elementos ele nega, mas ao mesmo tempo ele conserva, mas ele também se estende. É como se os três, meio que um nó, né? Como se os três fizessem uma unidade só. A negação, a conservação e a superação. Acho que isso talvez fique muito claro aí quando a gente faz. É fantasia ou não é? Como é que funciona isso? Mas a gente vê que alguns elementos lacanianos também o Freud está falando, mas ao mesmo tempo uma valorização dos dados empíricos, que é o que o Lacan nega. Enfim. Lembra, Johan, que você fez a pergunta, acho que há uns 2 encontros, se a gente podia pensar uma certa dialética, né, aqui no Freud. Eu falei que eu achava que não, por causa da síntese, né? Exatamente por isso, porque o conceito de Aufhebung, ele se aproxima da ideia de uma suprassunção, né? Que é a negação que conserva, né? A tradução que se faz aqui no Brasil na filosofia, né, do Aufhebung, a melhor tradução é essa, exatamente para evitar a ideia de uma supressão, né? Uma síntese que tira elementos, né? Porque a ideia do Hegel é de uma negação que conserva, né? Então, é de uma suprassunção, né? É uma tradução mais feliz, digamos assim, da Aufhebung, né? Olha aí, fantástico, viu? Já chegamos em Hegel, viu? O que obviamente nos diz que nós devemos parar, porque a gente já está viajando para... Tô brincando, viu, gente? Mas, inclusive, lá na borda a gente está estudando Hegel agora, viu, Johan? Eu não tenho a menor dúvida, você está falando para a gente parar, mas eu estou sabendo aí dos seus estudos filosóficos, né? Aliás, tem um texto ótimo da Carla Rodrigues, que é uma filósofa, né, da UFRJ, que é uma, digamos assim, uma derridiana e mais ainda uma butleriana, né? Assim, mas é um texto sobre Derrida e Lacan. E aí ela diz que o Derrida, olha como a leitura que ela faz, ela diz que o Derrida traz a psicanálise para a filosofia e que o Lacan traz a filosofia para a psicanálise. Então, assim, olha a diferença dos movimentos, o que isso significa, né? Trazer a filosofia para a psicanálise ou trazer a psicanálise para a filosofia. Eu, assim, a princípio, né, assim, eu estudo mais o Derrida há mais tempo, né? Aliás, o Derrida me trouxe para a psicanálise, né? Assim, então, a princípio, eu gosto mais do movimento do Derrida, né? Porque quando ele leva a psicanálise para a filosofia, ele abre a filosofia. Eu gosto mais desse movimento. Se a Carla estiver certa, depois assim, de eu estudar mais o Lacan, eu vou dizer, eu gosto mais do que o Derrida fez, né, de abrir a filosofia. Mas eu vejo que vocês ficam aí buscando a filosofia, né, como Lacan, né, para psicanálise. Pode, em alguma medida, significar algum fechamento, né? A filosofia e seus castelos. Assim. E eu sou da filosofia, viu, gente? Eu fiz graduação, mestrado e tal. Assim. Tô só falando, assim, por causa, né? Que eu sei o que significa isso. Não toda a filosofia, né? O Derrida, por exemplo, é um desconstrucionista, o Deleuze, outras coisas. Mas quando a gente pega filósofos sistemáticos, né? Quando a gente pega filósofos tipo Kant, Hegel e tal, ou seja, isso tem um impacto se eu trouxer isso para dentro da psicanálise. Sim, né? sim. Pois é, porque... Lá na borda, né, a gente tem 3 grupos, 2 grupos fechados, né, que é nosso, que a gente está inclusive pretendendo abrir daqui a pouco, né, mas abrir para a galera. Mas dia de segunda a gente estuda Hegel e dia de quarta a gente estuda Platão, né, estuda Platão. E a gente faz isso por entender certa importância dessa discussão filosófica, porque é o problema, por exemplo, de fazer uma leitura muito pobre do Lacan quando ele se diz antifilósofo, né? Porque o Lacan se dizia, né? Sou antifilósofo. Aí a gente tende a fazer essa espécie de leitura muito apressada de que a gente deveria rechaçar a filosofia, muito pelo contrário. O Lacan está todo o tempo retornando para esse tipo de discussão, né? Então, a gente foi lá para o Platão justamente por entender, por exemplo, que o modelo de ciência que o Lacan, de alguma maneira, trabalha, já está lá no Teteto, gente. Já está lá no Teteto. Né? Então, esse rechaço, né, o empirismo, esse rechaço à experiência, né, já está lá no Teteto, já está lá no Platão. Né? E foi por isso que a gente retornou. Aí viu Gorgias, né, depois. Por que o Gorgias? Porque aí a gente discutiria aí essa dimensão da sofística. Né? Em que medida o próprio discurso psicanalítico estaria ou não
contaminado por certa sofística, né? Contaminado por uma série de colocações dessa ordem, né? Terminamos agora também, vamos começar o Menon depois. E aí o estudo do Hegel vai também como uma tentativa de sistematizar a coisa, né? De dar porque a gente sabe que o Lacan também retorna para o Hegel com certa frequência. Só que aí é muito mais pesado, né? É muito mais pesado. Confesso para vocês que está sendo difícil. Mas daqui a pouco a gente já está discutindo de abrir também, porque a gente sabe que vocês estudam para caramba essas coisas por vocês e podem agregar também para a gente, né? Então, daqui a pouco a gente só está, vamos dizer assim, esquematizando bem direitinho como a gente vai abrir, porque o problema é abrir e isso virar uma loucura, né? Depois. Mas, enfim, é isso. Vamos terminar por aqui, tá bom? E aí nós estamos aqui na página o quê? Lu, você está mutada. Estamos Você aqui. está falando, eu não estou me... Estou dizendo que quando eu falo a questão de trazer ou não trazer, não é questão de não estudar, não. A gente precisa estudar muita filosofia, Claro, né? Inclusive, claro. todo o processo de desmontagem desses castelos é preciso acontecer conhecendo isso, né? Assim, e de dentro da filosofia, não é de fora, né? Assim, é um processo interno mesmo. Então, não é no sentido de não estudar, não, a gente segue estudando filosofia, lendo Platão, lendo Aristóteles e lendo, né, os sofistas e tudo mais. A questão é o que nós fazemos com isso, né? Em termos de apropriação de saberes, né? Assim, mas é preciso estudar muita filosofia, né? Sim. Preciso dedicar muita filosofia. A nossa bruxa aí, ó. Nós estamos aqui na Não é sair do castelo, é abrir o castelo para todo mundo que quiser ir lá no castelo, não destruir ele. Nós vamos parar então nessa página 70, então, pelo que eu entendi? A gente para aqui na página 70. O Johann se mostrou preocupado ali no início do encontro, né? Falando, rapaz, nós vamos ler isso aqui tudo, né? São 160 páginas, né, pessoal? Vamos lá, vamos devagarzinho. Vocês estão com pressa ou não? Vamos, vai dar certo, vai dar certo. Daqui a pouco chegamos na metade já, ó. Chegamos na metade, né? Então, se são quase na metade, né? Na verdade, a matemática aí não é tão boa, mas enfim. Nos encontramos na próxima semana, tá bom? Bom almoço para vocês, boas discussões. Vamos lá. Tchau. Beijo. Obrigada.